Bem, boa noite a todos novamente. Boa noite. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram, depois que iniciamos. E eu gostaria de expressar também a minha gratidão a esta igreja presbiteriana do Crespo, ao querido pastor Vanderly, Eu costumo brincar, é o chefe. Ele está viajando agora, mas leve o nosso carinho, o nosso abraço para ele, irmã Conceição, viu? E que Deus continue abençoando esta igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Todos encontraram? Acompanhe a sua Bíblia. Diz a palavra do Senhor assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, queridos. Oremos, pedindo a direção do Senhor sobre sua palavra nesta hora. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, bendito é o nome do Senhor. Nós rendemos ao Senhor os cânticos que foram entoados, as orações, todo esse momento, esse tempo, para a Tua glória, para o Teu louvor. E este também, enquanto diante da Tua palavra, pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor. Pedimos que o Senhor intervenha em nossas almas, em nossos corações, à medida em que ouvimos a Tua palavra, que é a Tua voz, é a Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a iniquidade de nossas mãos, e que o Senhor se agrade em abençoar o Teu povo, a Tua igreja que se reúne nesta noite, na abertura deste congresso da Federação de SAFs. Em nome de Jesus, que tudo neste lugar diga glória ao nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos e temos dia a dia aprendido que a palavra de Deus é fonte também de refrigério, é fonte de consolo, e isso desde sempre. Daí pensar neste salmo, que é um dos salmos que muito fala ao meu coração, além de outros textos da palavra de Deus, e falar nesta noite sobre o tema: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, tal como está na introdução deste salmo. Eu não posso deixar de lembrar as vezes em que Deus tocou meu coração, especialmente em momentos de lutas, e me abençoou por meio da sua palavra, como imagino acontece também com os irmãos, com as irmãs, quando meditam na palavra de Deus, quando abrem a palavra de Deus, e há textos bíblicos que marcam nossas vidas. Por exemplo, no meu caso, eu poderia pensar em alguns que foram muito significativos em momentos tão necessários, momentos
tão difíceis por vezes, e o Senhor falou ao meu coração. Por exemplo, o Salmo 142, versículo 7, quando diz a Escritura: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Um outro texto, um outro salmo, Salmo 33, versículo 22, é o versículo, inclusive, que eu ando com ele anotado no meu celular, né? De vez por outra, quando abro o celular, essa mensagem está lá no WhatsApp, está essa mensagem, eu sou lembrado deste Salmo 33, versículo 22, quando diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Mas veja, muitos foram os autores do livro dos Salmos: Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, e vários outros, inclusive desconhecidos, foram usados aqui pelo Espírito Santo de Deus para deixar esta coleção de cânticos e poemas, né, de Israel, como nós temos em nossa Bíblia. Dentre outras coisas, os Salmos nos ensinam que o nosso Deus é digno de todo o nosso louvor, que Deus nos abençoa. Isso também é um ensino muito presente no livro dos Salmos, que Deus nos abençoa quando buscamos obedecê-lo, e nos disciplina quando na desobediência, mas que Deus também nos conforta. Nós aprendemos isto, nos protege, nos livra em momentos mais difíceis da vida. Os Salmos, em suma, são expressões de louvor a Deus por quem Ele é, e também por seus poderosos feitos na história e no meio do seu povo, né? Eu costumo dizer, cuidado para não romantizarmos aquela ideia, né? Eu te louvo, eu te adoro, não pelo que tu faz, mas pelo que tu és, né? Essa não é uma ideia bíblica, não. Nós olhamos muitas, inúmeras vezes no livro dos Salmos: eu te louvo pelo que tu és, e eu te louvo pelo que tu faz, por tuas obras sobre nós. É o que nós encontramos. O Salmo 124 é um dos salmos de romagem. Essa pequena coleção dentro do livro dos Salmos vai do Salmo 120 ao Salmo 134, e estes salmos eles eram cantados especialmente enquanto o povo de Deus, espalhado por toda a Palestina, ele subia a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para celebrar e adorar ao Senhor. Alguns dizem a festa dos Pentecostes, a festa dos tabernáculos, talvez a festa da Páscoa. E então estes salmos também eram cantados lá no templo. E o Salmo 124 é o segundo salmo de Davi, ele é o autor deste salmo, ainda que nós não sabemos muito bem o contexto em que esse salmo foi escrito. Temos algumas direções, algumas sugestões de alguns comentaristas, mas não sabemos exatamente o contexto. Provavelmente os peregrinos eles cantavam este salmo lembrando de um grande livramento que Deus fizera, e aí talvez isso tenha a ver também de uma forma muito pessoal com Davi, que é o autor deste salmo, um livramento que Deus fizera no passado à nação de Israel e ao próprio Davi. Nós conhecemos a sua história, e agora então eles cantavam adorando a Deus em gratidão e confiança que Deus certamente em seus dias também os livraria de seus inimigos. Então, apenas para nós nos situarmos, tanto no livro de Salmos e também neste Salmo 124, mas eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite 3 breves lições que nós encontramos neste Salmo. Eu penso que deve edificar nossas vidas. É o meu desejo, a minha oração, que Deus fale ao nosso coração. Então, 3 breves lições. A primeira é, considerando o próprio tema da mensagem e a introdução deste salmo, né? Então, em primeiro lugar, se não fosse o Senhor, se Deus não estivesse ao nosso lado, se Deus está ao nosso lado. O salmo inicia dizendo que Deus está ao lado do seu povo. Eu quero que você pense nisso. Deus está ao lado do seu povo. Eu gosto de ter essa compreensão da presença de Deus
em minha vida, independente das situações, poder ser lembrado que, independente das situações, das circunstâncias, Deus está presente. Um outro texto, considerando aquilo que costumo fazer, pegar textos bíblicos e colar no celular ou separá-los, é aquela fala final do Senhor Jesus nos evangelhos, no evangelho de Mateus, quando ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí eu sou lembrado, ele disse que estaria conosco todos os dias. Hoje é um dia em que ele está comigo, é um dia em que ele está conosco. Sabe aquele dia difícil que você passou nessa semana, neste mês, durante esse ano, que já está caminhando por fim? Deus esteve presente. Nós podemos contar quantas vezes Deus esteve ao nosso lado para nos livrar. Nós que a nossa atenção é tirada vez por outra, né? Por muitos motivos, às vezes quando olhamos para esse mundo, às vezes por meio das dificuldades, enfim, são bênçãos que nem sabemos contar, como diz o hino, que não vemos com nossos olhos. Significa, queridos, que Deus, Ele cuida de cada um dos seus filhos, Ele está do nosso lado. Uma ilustração que eu estava pensando, e eu vi alguém falar ela com mais detalhes, era quando na juventude, na infância, isso também a gente faz depois de velho, né? Quando a gente separa às vezes em gincanas, equipes, né? Mas eu lembrei da juventude, em que geralmente separava-se 2, 3 equipes, né? E tinha aquela pessoa, aquelas pessoas que se destacavam mais, né? Nas disputas, nas gincanas, na juventude, e aquela equipe, por consequência, ficava mais forte, né? Eu me lembro, por exemplo, na época da juventude no futebol, né? Quem dos irmãos aqui, especialmente os irmãos homens, né? Não lembram quando, às vezes, nós formávamos 2, 3 times para jogar, isso numa época bem longe, agora não tem mais condição disso não, viu? E aí tinha aquele jogador, né, aquele colega, aquele amigo que era o craque, ou 2 ali, né? E quando eles se juntavam um lado do time, você já pensou: perdemos, está lá o time mais forte, né? Era o time mais forte porque ele tinha aquela pessoa que era mais forte, que estava do lado daquela equipe, né? Enfim, apenas para nós, para ilustrar, tentar ilustrar aqui essa ideia que o Salmo traz para nós, daquele que está do nosso lado, o que significa para nós hoje, o que a palavra de Deus aqui quer nos ensinar. Deus está do lado do seu povo, a favor do seu povo, jogando, por assim dizer, no time do seu povo, seus filhos e filhas. Deus está do nosso lado. E é exatamente o que o apóstolo Paulo também nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 31, quando diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que já parou para pensar nessa pergunta? Essa aqui é a ideia clara do mais forte do seu lado, daquele que é o mais forte está do seu lado. Se Deus é por você, quem ousa ser contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, em uma outra tradução, é interessante pensar, ele diz: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. É assim que traz a nova tradução da linguagem de hoje, por exemplo. Deus está do nosso lado, por meio de Cristo Jesus, e por intermédio dele nós temos o perdão dos nossos pecados, nós somos justificados, nós somos conhecidos por Deus e temos plena comunhão com Ele, nada nos separará dele, e temos a garantia de esperança, de vida eterna. É o que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Em Cristo,
Deus tem uma aliança de amor com o seu povo, uma aliança de sangue com o seu povo. E esta é uma aliança que Deus faz comigo e faz com você no sangue do Senhor Jesus. E por causa desta aliança de Cristo, Deus diz, escute bem, eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo, portanto, eu estou do lado de vocês. Ficou alguma dúvida de que Deus está do seu lado? De que Deus está do lado do seu povo? É isso que Davi diz, e descansa nesta verdade. É isso que o povo diz e descansa nesta verdade. Mas em segundo lugar, considere também se Deus não estivesse ao nosso lado. É o que o Salmo nos diz, por exemplo, olhe na sua Bíblia novamente os versos 3 a 5. E nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Pare e pense por um instante, se Deus não estivesse ao nosso lado. Eu lembro de um ano muito jovem, lá na congregação presbiteriana de Balbina, sob o pastoreio do pastor Sérgio Horta. Ele, vez por outra, trazia essa história, e ele dizia assim: você já parou para pensar, se você pedisse, por exemplo, se tivesse essa possibilidade, graças ao Senhor Deus não tem, Senhor, deixa eu aqui sozinho por 30 segundos, sem a tua graça, o quão terrível isso seria. E se Deus não estivesse ao nosso lado? Davi diz: os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Os estudiosos sugerem possivelmente aqui a figura de um terremoto que faz abrir a terra, engole pessoas vivas e se fecha em seguida. O que significa dizer que eles teriam rapidamente, subitamente destruídos pelos inimigos. Israel teria sido extinto da terra, considerando o contexto do Salmo, povo de Israel. Ora, queridos, quantas são as situações que nós nem sequer podemos imaginar que somos livrados por Deus. E eu não estou falando apenas de livramentos do dia a dia, da vida física, de acidentes, essas coisas são importantes, mas de livramentos espirituais, ciladas do inimigo, situações que destruiriam, por assim dizer, a nossa fé, a nossa carreira cristã, a nossa caminhada com Cristo, nos desanimaria, e o Senhor nos livrou. Lembre-se quando o Senhor Jesus intercedeu por Pedro. Se você for a Lucas capítulo 22, versículo 31, diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vamos abrir a Bíblia nesse texto para olharmos direitinho, é importante. Olhe na sua Bíblia, Lucas capítulo 22. A partir do versículo 31. E se Deus não estivesse ao nosso lado? Lucas 22, 31 diz: Simão, Simão, são as palavras do Senhor Jesus. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, guarde esse termo, para que a tua fé não desfaleça. O que era mais importante para o Senhor Jesus a respeito de Pedro? A sua fé. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. A palavra peneirar aqui pode significar testar a fé ao limite, a ponto de negar a fé e ser separado de Deus, inclusive. E não foi assim que aconteceu
com Pedro, quando por um momento difícil resvalou os pés e então negou o Senhor. Nós conhecemos a história. Mas ouça comigo, observe aí os versos 31 e 32 em uma outra tradução. 31 e 32 está na sequência. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Verso 22. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Agora veja a sequência, o verso 33 e 34. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Verso 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nos parece então que Satanás nos reclama, como que nos reclama diante de Deus, como também fez com Jó, por exemplo, que foi testado em dor, foi testado em sofrimento, e reclamar a Pedro seria algo como um toque na vida de Pedro de forma cruel, para tentar fazer sofrer, tentar fazer desistir, abandonar sua fé, deixar a igreja, deixar o Senhor. Pense sobre isso. E se Deus não estiver ao nosso lado? Você viu? Jesus diz: mas eu orei por você. Nosso texto nos Salmos também nos diz no versículo 3, de uma ira intensa, como uma fornalha que queima, que nos lembra pelo menos a fornalha de fogo ardente, onde os amigos de Daniel foram lançados por se negarem a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor. E lá, você lembra da história, havia um 4º homem na fornalha. Aquele 4º homem estava ao lado. E diz Daniel capítulo 3, versículo 25, o aspecto do quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Na fornalha, ele está presente. E quanto às águas impetuosas que dizem o verso 4 e verso 5, que Davi usa e diz assim: teriam passado por nossa alma se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Na palavra de Deus, quando nós olhamos o contexto de águas, isso aponta, são figuras poderosas que representam forças ou circunstâncias que são como que ameaças, que geram temor, geram certo medo, talvez referindo-se à inundação de exércitos, considerando os impérios antigos que vieram contra Israel, o império egípcio, os assírios, os babilônios, povos que subjugaram Israel muitas vezes, mas não puderam eliminá-los completamente, extingui-los, porque Deus estava com o seu povo durante a história. E ainda, Davi usa outro termo: não nos deu por presa aos dentes deles, que pode referir-se à ferocidade de um animal selvagem. Tal é a ferocidade dos inimigos. Talvez a figura de um leão, e Davi conhecia bem este inimigo, livrou seu rebanho inúmeras vezes de animais ferozes. Mas pense nas características que o salmista usa aqui para falar dos seus inimigos contra o povo de Deus e do livramento gracioso de Deus. E ainda tem outro termo, versículo 7 nos diz: como um pássaro do laço dos passarinheiros. A ideia de ser livre do laço dos passarinheiros, a figura de um caçador de pássaros. E você talvez lembre daquelas arapucas, né? Você imagina
eu não sei se esse exatamente é a figura aqui, mas a ideia que eu lembro, né, das arapucas, quando também éramos crianças. Imagina, não façam isso em casa, o Ibama pode pegar vocês. Pegava passarinhos, né, puxava assim, aí caía, colocava comidinha lá e caía. Mas essa é mais ou menos a ideia, para nós termos a figura que nos é trazida aqui por Davi. Irmãos, é uma possível referência também à libertação de Israel do cativeiro da Babilônia que nós encontramos aqui. Todas essas figuras que nós acabamos de ver nos Salmos, neste Salmo 124, simboliza, pense bem, o livramento de Deus, principalmente em situações que nos parecem impossíveis. Que a gente diz assim: o meu braço não teria condição, a minha força, a minha habilidade, de nenhum outro igual a mim, eu teria condição de me livrar, se o Senhor não tivesse ao nosso lado. Talvez você esteja pensando em situações que você tenha passado em sua vida, talvez situações que você passe agora. Isso traz a ideia de quantos inúmeros perigos nós vivemos todos os dias, em meio a tantos inimigos espirituais, forças espirituais, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. De maneira prática, nós poderíamos pensar na nossa própria natureza humana, pecaminosa, nossas inclinações para o mal, as ciladas desse inimigo de nossas almas, como diz a Escritura, o enganador, aquele que está a derredor, né? Que ruge esperando a oportunidade para tragar, se não fosse o Senhor. Então nós vimos, Deus está do nosso lado, e não temos dúvidas disso. Mas nós vimos também, e se Deus não estivesse ao nosso lado? Se Deus não estivesse do seu lado, você não estaria aqui hoje. Você não estaria perseverando, congregando, adorando a Deus. Mas em terceiro lugar, há aqui neste salmo também um chamado ao povo de Deus para, veja, este reconhecimento de que sem Deus nada podemos fazer, de que Deus está do nosso lado. Então é o reconhecimento do livramento de Deus, e ao mesmo tempo nós vemos uma resposta do povo, quando reconhece esse livramento, em louvor a Deus. Veja, nós precisamos voltar para os versos 1 e 2. Olhe na sua Bíblia os versos 1 e 2 com bastante atenção, que inclusive voltando para o tema, né, da nossa mensagem. Veja, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que ele diz? Israel que o diga. Israel que o diga. Agora a figura aqui, é interessante o quadro que nos é trazido aqui, é do sacerdote, o mediador diante do povo e Deus, diante do povo, da congregação. E ele então, como que está declarando a presença de Deus, confirmando o livramento de Deus, a sua salvação, declarando a presença de Deus e declarando a salvação de Deus diante do povo, e então chamando o povo para que reconheça. E aí, novamente, uma outra tradução diz assim, escute bem: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. Ou ainda, uma outra tradução diz: e todo o povo de Israel tem de reconhecer esse fato. E aí o versículo 2, nessa outra tradução diz: o povo responde: e se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós.
Vocês entenderam isso? O sacerdote pergunta e a congregação responde. Em outras palavras, que Israel reconheça que somente o Senhor o salvou de ser aniquilado. Somente o Senhor o preservou. Somente o Senhor o sustentou. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E assim, o verso 8 termina. Mas eu gostaria de concluir pensando algumas coisas aqui com os irmãos. Vejam, o nosso socorro não está nos homens, isso em nós mesmos ou em outros. Nós nos esforçamos, nós é que buscamos os recursos, mas a saúde, a vida, o respirar, o mantimento, tudo é o Senhor que nos dá. Não se enganem, não é o seu patrão, não é o seu trabalho. O salmista diz: se Ele corta a nossa respiração, morremos. Tudo vem do Senhor. Também não vem das circunstâncias, ou como disse, de nossas forças, de nossa segurança, mas tão somente do Deus, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus Emanuel. Também, queridos, não significa que Deus nos livra de todas as situações de riscos nesta vida, o que tem a ver com nossa integridade física, por exemplo. Aquela ideia que muitos têm pregado em nossos dias e muitos têm buscado como única motivação para estar ali naqueles ambientes, enfim. Foi assim a resposta de Deus quanto ao espinho da carne do apóstolo Paulo, por exemplo. Ou quando pensamos o Senhor Jesus na cruz suportando o cálice, quando Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. A resposta do Pai: não. Mas observe, Deus nos protege no que diz respeito à nossa relação com Ele, a nossa vida espiritual. Ele nos guarda como servos dele mesmo, filhos amados. Ele protege a nossa fé. Lembra-se de Pedro. Ele nos guia, Ele nos corrige. Veja, Ele está ao nosso lado. Não significa, porém, que não podemos, na verdade nós devemos clamar a Deus nos momentos de dor física, material, desespero, em momentos de dúvida. Certamente o Senhor estará ao nosso lado e nos dará força para suportar, e devemos buscá-lo, lançando a Ele tudo aquilo que nos causa ansiedade. Mas, queridos, em meio a esta guerra que é espiritual, principalmente espiritual, o Senhor também intercede por nós. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, 2 versos. Abre sua Bíblia para olharmos, por favor. Romanos capítulo 8, versos 26. Às vezes a gente enfatiza bastante, esse texto que tem a ver com a nossa oração. E a gente diz: nós não sabemos orar como convém. A gente reconhece, graças a Deus, que o Espírito intercede por nós sobremaneira, como está escrito aqui, Verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mas se você for um pouco mais à frente, no versículo 34, observe aquilo que o Senhor Jesus fez com Pedro. Diz a palavra de Deus: quem os condenará? Verso 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
poderíamos pensar naquele contexto do apóstolo Paulo, naquela viagem a caminho de Roma, preso, para estar diante do imperador. E aí o capítulo 23, verso 11 de Atos diz: no dia seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Em João capítulo 1, capítulo 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Esse advogado, literalmente, queridos, é aquele que se põe ao lado. Ele está ao lado. Temos aquele que está ao lado. Se pecarmos, ele está ao lado, o justo. Então, nós mesmos podemos dizer como salmista: se o Senhor Jesus não estivesse ao nosso lado, Pedro que o diga, Paulo que o diga, Israel que o diga, você e eu que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, teríamos sido destruídos pelos nossos pecados, pelos nossos inimigos. Sim, o Senhor esteve e está ao nosso lado. Mas sim, o Senhor esteve e está ao nosso lado. E é diante disso que somos convocados a dizer, também como salmista: bendito o Senhor, a responder como a congregação diante do sacerdote: bendito o Senhor, o nosso socorro está em o nome do Senhor, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E então responder, prestar-lhe culto por seus poderosos feitos, como estamos fazendo nesta noite. Bendizei o Senhor, e servindo em amor, e respondendo ao seu chamado, amando uns aos outros, como Ele nos chamou. Esse amor, nós falamos tanto nesta noite, e quando foi enviada a mensagem, o sermão já estava preparado. Eu disse que vou ter que fazer uma ponte no final. Amar não é coisa fácil, não. Implica em atitude, implica em perder, se humilhar, silenciar. Essas são pouquíssimos exemplos de prática, atitude de amor. E como é fácil em situações de embates nós queremos nos posicionar, marcar posição. E a ferida que fica depois. Como o Senhor precisa estar ao nosso lado para amarmos em casa, no casamento, amarmos os filhos, os pais, amarmos nossos irmãos em Cristo na igreja. As broncas que surgem na federação. Como precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado. Você está cansado? A jornada, a peregrinação não é fácil. Muitos desgastes ainda virão, acreditem. Como dizia o querido pastor Alceidi, às vezes ia para aconselhar, naquele carinho que muitos aqui já experimentou. E aí ele vinha, abraçava, né, batia assim nas costas e dizia: está difícil, meu filho? Tá, pastor, vai piorar. Era para consolar, mas depois ele orava junto e aí. Mas Deus sempre estará ao nosso lado
Deus sempre estará ao nosso lado. Este salmo, queridos, então, por fim, nos ensina a olhar para os atos de Deus na história, reveladas em sua palavra especialmente, e olhar com atitude de gratidão. Obrigado, Senhor, porque tenho compreendido, tenho testemunhado por meio da tua palavra, como o Senhor agiu na história, cuidando, preservando, sustentando o seu povo, e o Senhor faz ainda hoje. E então responder em louvor, em adoração ao Senhor, porque é digno, e ao mesmo tempo esse salmo nos ensina a encontrarmos ânimo, forças para continuar a nossa própria peregrinação nesta vida, até o cumprimento das promessas de Deus, até se cumprirem todas elas, estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor está ao nosso lado, em nome de Jesus, amém.